relato era de alguém que tinha posição financeira abastada, um homem rico. Era um homem que tinha mobiliado aquele cenáculo para ser usado ali, talvez apenas pela sua família. Mas Jesus, quando os discípulos perguntam: mestre, aonde o Senhor quer que seja servida essa Páscoa, essa ceia, ele envia esses dois discípulos à cidade. E esses dois discípulos, ao chegarem na cidade, eles encontram um homem que Jesus descreve, um homem com um cântaro de água na mão. Esse trabalho de pegar e buscar água era puramente feminino na época. Mas agora Jesus vai contestar todo tipo de tradição judaica, porque ele vai dizer: vocês, quando forem à cidade, vão topar algumas mulheres andando com um cântaro de água na cabeça. Mas eu não quero que você escolha dentre essas mulheres. Eu quero que vocês achem o homem que está com um cântaro na Glória cabeça. a Deus, aleluia. Vou falar um pouco desse homem e trazer uma verdade para você antes de começar a pregar. Esse serviço era puramente feminino. Porém, alguém que não tinha o preconceito estabelecido na sua mente resolve trabalhar, porque provavelmente era alguém solitário e só, e vai fazer aquilo que não era comum de um homem fazer. Jesus vai escolher alguém que já naquele tempo sofria preconceito, alguém que para muitos era considerado, alguns tipos de termo que não cabe aqui, mas era considerado um homem com aspecto ou tradições que as mulheres faziam. Era um homem visto e mal visto pela sociedade, porque era um homem que estava cumprindo um papel que não era dele. Só que Jesus vai olhar acima de todo o preconceito e vai dizer: se você encontrar este homem, pode ir até ele, porque ele já está com o cenáculo preparado. O cenáculo deste homem era composto por uma mesa e urro. Os discípulos deste tempo não tinham cadeira como hoje. Sentamos na mesa, sentamos em cadeiras. Nesse tempo, eles sentavam-se no chão. A mesa era em urro. Jesus, ou aquele que estava sendo mestre de cerimônia, ficava no meio e os discípulos em roda. Não era a mesa que Leonardo da Vinci vai pintar o quadro da última ceia. Não, era uma mesa feita em urro. E os discípulos podiam ter em roda ali, sentar e ver o seu mestre do meio, falando, conversando e lhes instruindo. Agora, abrindo a Bíblia em Êxodo capítulo 12, você vai encontrar todas as instruções acerca da Páscoa do Senhor. Eu gosto de citar essa Páscoa antes de entrar na história da ceia, porque foi a partir dela que Jesus institui a nossa mesa de Santa Ceia. Êxodo capítulo 12 vai dizer: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Então o pai, o chefe de família, precisava pegar um cordeiro pequeno, se a família fosse pequena, ou grande, se a família fosse grande, e para que não sobrasse nada do cordeiro, era determinado que se comesse as vísceras e até o cérebro deste animal, comia dele todo, juntas, medulas e vísceras, para que não sobrasse nada. Os ossos que sobravam deveriam ser queimados e deveriam ser extirpados de dentro da casa. A família, quando era pequena, ela poderia chamar um vizinho, um amigo, alguém com condição financeira mais baixa naquele tempo, para sentar-se ali à mesa. Essa mesa tinha um cordeiro pascal sem defeito, que era assado, não era como um churrasco, mas ele era assado. E também nessa mesa tinha pães asmos, que é pães sem fermento. Jesus ensinando um dia disse: cuidado com o fermento dos fariseus, que a tudo leveda. Sabe o que significa o fermento aqui na passagem? É o pecado. Pecado é apenas um pouco
lavado pela palavra. Aí veio o enviado do diabo, espalha um pouco de fermento, e aí a massa do pecado começa a crescer. Só que essa noite o Senhor nos ensina, nessa Páscoa tem cordeiro inteiro, sem defeito, representando Jesus, mas também tem pão sem fermento, representando o pecado que já foi tirado do nosso meio por conta do Cristo que foi posto na cruz. Cordeiro sem defeito, pão sem fermento, também tinha ervas amargas. Porque enquanto eles comiam o cordeiro e o pão, eles comiam ervas amargas, lembrando do sofrimento que tinha lá no Egito, enquanto eles estavam sendo julgados por Faraó. Faraó vai ser o déspota, o homem que vai condenar aquela população a viver 400 anos em escravidão, comendo pepino podre, cebola podre, e o povo, de repente, já não tinha mais esperança de sair dali. Deus vai levantar Moisés. Quando levanta Moisés, este povo é retirado dessa terra, e Deus manda que eles comecem essa Páscoa. Voltando para o texto ali de Marcos, você vai encontrar o início daquilo que chamamos de ceia. Jesus vai com os seus discípulos na parte da noite, e provavelmente eles fazem uma vigília de oração, de louvores, e vão comendo, se alimentando durante aquela noite, e de repente a noite passa, o dia começa, e lá pela tarde, os discípulos já alimentados pelos pães de água, alimentados agora pelo vinho que também era posto depois que se passa o episódio de Moisés, é inserido ao longo da história de Israel, o vinho no meio da ceia. Eles estão ali, de repente, assentados, um olhando para o outro, e quando eles estão olhando para o outro, Jesus começa a dizer, reclinados à mesa, Jesus vai dizer, um entre vós vai me trair. Aqui eu quero começar a pregar para você essa noite. Como você tem se portado nesses anos que você é um crente em Jesus Cristo? Precisa olhar um pouco de água. Escuta uma coisa. O tema da mensagem de hoje é mesa posta. Grava isso. Tem pão? Tem pão. Tem vinho? Tem vinho. Mas também tem três coisas aqui que não eram para estar nessa mesa. A primeira coisa é a traição. Vou falar dela no final. Primeira coisa é a traição. Segunda é a incredulidade. E terceira é a religiosidade. Essa palavra vai pegar muito crente aqui dentro dessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus, quando está começando a servir a ceia, ele olha para Judas, ele sabe que Judas já tinha feito. Judas já tinha entregado o Senhor por 30 moedas de prata. Judas já tinha vendido Jesus e estava ali comendo com pressa, porque sabia que a hora de entregar Jesus tinha chegado. Judas sabia que agora, aquele momento, depois ele teria que comprar o seu próprio pão, mas agora ele poderia comer o pão que Jesus tinha oferecido para ele. Isso aqui não só fala de traição, eu vou falar isso aqui no final, mas isso aqui também fala de gente que entra, se aproveita, come, bebe, depois pega, sai, e quando sai, sai vendendo nome, sai dizendo nome. Ei, Pai do céu! Glória a Deus! Deixa pra lá, agora, vou falar no final. Incredulidade. Jesus está olhando para os discípulos sentados na mesa, e de repente Jesus vai olhar para aqueles que estão incrédulos, assim como Tomé. Tomé viu todos os milagres que Jesus fez. Tomé viu tudo aquilo que o Senhor operou, tudo aquilo que o Senhor fez com sua poderosa mão, palavra. Tomé simplesmente vai olhar e vai desejar tocar na ferida depois de Jesus ressuscitado, para saber se Jesus era verdadeiramente o Cristo. Eu estou falando de 12 homens que andaram com Jesus por 3 anos e meio, sendo discipulados, ensinados, viram curas, viram milagres, homens que foram retirados da sarjeta, dos confins de Jerusalém, homens que não tinham história, homens que não tinham nome, homens que eram homens como nós, comuns, cheios de defeitos, mas que o Mestre investiu tempo, investiu trabalho, investiu a parte da sua vida. Incredulidade. Temos também nessa mesa negação. Temos um
Quantos anos temos que estamos sentando em várias mesas de ceia do Senhor? E qual é a nossa atitude em negar Jesus depois que saímos daqui? Porque muitos aqui dentro não saem, não vão para o boteco beber cachaça nem com a boca de fumo cheirador, mas tem negado a Jesus com a sua atitude. Ou você se compromete, ou você anda para dentro, ou você pula fora, ou você vai, ou você... Irmãos, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou um cara risonho. Mas Deus tem me levado a uma dimensão de conserto que até eu falo, Senhor, só me segurar. A hora a gente toma um tiro aí. Mas a meta, irmãos, não é tomar um tiro. A meta é falar o que o Senhor quer e acabou. Pedro nega Jesus com uma atitude simples. Eu vou contigo até na hora da morte. Mas é o primeiro que fala que vai. É o primeiro que foge. Papai. Então, às vezes é melhor você não prometer. Você não é político, irmão. Às vezes é melhor você não prometer e fazer. Às vezes é melhor você ser um filho que responde e fala, não vou fazer nada, briga, xinga, depois você pega e faz, do que ser um filho que é um filho amacioso. Tô contigo, papai. Eu faço, eu aconteço, eu vou, eu... É melhor ser como a irmã Tereza, né, que briga, que é brava, mas que pega e faz, do que ser uns que ficam mudos. E Deus está dizendo, vai, compromete, pega e faz. Eu não estou falando só daqui, de dentro do ministério carioca, eu estou falando em geral. Você tem sentado na mesa, diante da mesa do Senhor, você tem comido o pão, bebido o cálice, você tem ouvido Jesus dizer, esse é o corpo, é partido por vós, esse é o sangue que eu derramei. Jesus nessa mesa, ele coloca tudo de si, coloca corpo, coloca sangue, representado. É como se Jesus estivesse dizendo, eu dei para vós tudo o que nós tem dado para mim. Compromisso do Evangelho não é brincadeira. Evangelho é você seguir a caminhada do sofrimento em Cristo. É você entender que você está aqui essa noite e o preço foi alto demais. O preço foi alto demais. Brincaremos. Por isso que eu acho bonito, eu tenho observado, irmãos, que no dia da ceia, ajoelha, vai lá, ora no canto. Alguns irmãos, eles têm todo um ritual para fazer durante os minutos da ceia, porque eles acreditam que se eles comerem o corpo dignamente, eles vão cair duro. Mas o problema não é antes de você comer, é depois que você... Poder e glória. O que eu vou fazer depois que eu comi o corpo e beber, no caso, o símbolo, né, do corpo e o símbolo do sangue? O que eu vou fazer? Papai. Por isso que ninguém vai conseguir barrar Jesus, porque ele foi na frente. Se vocês acham que eu sou doido, Jesus um dia no meio da roda de amigos disse, ninguém tem amor maior do que o meu, e dar a vida em prol dos seus amigos. Os discípulos olham para Jesus e pensam, que conversa é essa? Que conversa é essa, presbiterantes? Dar a vida, suicida, é doido, é kamikaze? Não. Ele estava dizendo, eu vou dar tudo para a igreja. A igreja só precisa responder diante dessa mesa que você não negue, diante dessa mesa que você não traga, diante dessa mesa que você não seja incrédulo, diante dessa mesa que você haja, que você não seja indiferente. Aquela reunião que estava acontecendo, para muitos era só uma ceia. Todo dia comiam, bebiam. Mas por que Jesus vai levar eles para dentro do cenáculo? Por quê? Cenáculo reunido, as luzes todas acesas, o cenáculo iluminado. O mesmo cenáculo que eles comem a última ceia é o mesmo cenáculo que o Espírito Santo chega na terra. Poder e glória. Jesus diz, entra para dentro do cenáculo. Fica dentro do cenáculo. Aqui vale o conselho. Eu tive que ser curado por Deus dentro de uma escola bíblica numa igreja, porque o irmão disse, o termo eclésia quer dizer tirado para fora, mas eu só posso tirar para fora aquele que está dentro. Quer fazer missão? Quer pregar a palavra? Quer tocar fogo no inferno? Fique dentro.
dias depois da Páscoa, teve gente que desistiu com 30 dias. Eu estou aqui no propósito, orando, jejuando 30 dias, nada aconteceu. Foi embora. Pega a bolsa. Foi embora. Esse negócio de Pentecostes não é para mim, não. Teve outro que com 40 dias, 45, quase no segundo tempo. Essa promessa não vai cumprir, não. Jesus errou aí. Mas teve uns 120 crentes em Deus, que quando começaram no 50º dia, ouviram um som. Esse som está aqui essa noite. É por isso que você não pode sair daqui de dentro. É por isso que você tem que ficar dentro do Senado. É por isso que você tem que ficar aqui dentro. É por isso que a mesa foi posta para mostrar aquele dia todo. Depois as ceias foram sendo feitas ali dentro. É por isso que você não pode ir embora. Porque no 50º dia, enquanto alguns já começaram a talvez pensar em desistir, aí o irmão olhou para o outro e falou assim: calma, não desiste não, já estamos no 50º dia. Aí um olhou para o outro, de repente do céu veio um som como de um vento veemente e começou a encher a casa. Esse vento está aqui dentro. Tem crente aqui dentro batizado no Espírito Santo. Esse vento está aqui dentro. Esse vento começa a entrar na porta e começa a vir para voltar. De repente começaram a ouvir um vento, um som como de um vento veemente e começou a encher a casa. E começou a encher a casa. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousava sobre cada um. Então eles foram cheios. Eles foram cheios. Você não é crente batista. Você não é crente tradicional. Você é crente pentecostal. Deixa essa igreja de libertação essa noite. Tudo foi depois da mesa. Eles sentaram-se à mesa, comeram pão, beberam vinho. E a ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém. Aleluia, Jesus. No mesmo cenáculo, no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com um olhando para o outro e dizendo: não canta o hino que eu cantei. É, meu Deus. Problema de igreja, irmão. A irmã fala de mim, irmã não gosta de mim, 50 dias de novo, aguentando o outro aí dentro. Você acha que não deu confusão? O texto já não diz, mas onde tem ser humano? Deus poderoso, aleluia. Eu vi que ele entendeu ali. Você acha que dentro de igreja vai ser o quê, irmão? O céu. A meta é estar aqui dentro, irmão. Tentar seguir a paz. Tentar. Às vezes não consegue seguir a paz 100%. A gente tenta. Você acha que em 50 dias, até cumprir-se a promessa do Pentecostes, você acha que não tem picuinha? Deus poderoso. Você acha que eles não mandaram fazer uma camisa, talvez? 50 dias, Pentecostes, o Espírito Santo vai chegar até. Vamos fazer a camisa. Qual é o tamanho da camisa? Qual a cor da camisa? Um fala, vai ser roxo, vai ser preto, vai ser azul, vai ser vermelho. 50 dias dentro do mesmo cenáculo, sem poder sair, porque Jesus falou: não fuja de Jerusalém. Aleluia. Teve dois, irmão. Teve dois que foram embora indo para Emaús. Jesus desceu, ressuscitado. Começou a conversar com dois, fazendo uma de besta. Aí eles disseram para Jesus: você não está sabendo dos eventos, não? Morreu um tal de Jesus, ok? Eles vão conversando. E na conversa Jesus vai fazendo tipo assim: vamos embora, vamos volta. Aí ele parte o pão. E quando está partindo o pão, eles dizem, depois que ele vai embora: vocês não viram, não? Que quando ele falava partir o pão, nosso coração ardia. Seu coração está ardendo aí dentro, parecendo que você está com crise de ansiedade. Isso é o fogo do Espírito
está pegando no seu coração. Sentamos à mesa todo mês, mas não entendemos, irmãos, que Deus não vai fulminar você porque você errou. Na verdade, você segue fazendo memória dele e dizendo: se o Senhor conseguiu me dar tudo de si, eu também posso tentar, eu posso lutar, eu posso não desistir. Sabe por quê, irmão? Pecado você vai cometer todo dia. Jesus não vai deixar de salvar alguém porque pecou. Jesus vai deixar de salvar alguém que está em iniquidade. Papai. Porque a iniquidade é quando você olha para o pecado. Que pecado maravilhoso, que pecado delicioso, enfim, e rola, e rola, e rola. Daqui a pouco você já não é mais ovelha, já vem um porco. Você está rolando tanto pecado, você já perde o coração de ovelha. Aí daqui a pouco, aí você vê, aí o irmão que pregava aqui dentro, estava na boca comprando droga. Aí você diz: por que aconteceu isso? Não era uma vez, nada, irmão. Morreu antes. Lá em Apocalipse capítulo 3 vai dizer, João escrevendo para a igreja de Sardes, ele vai dizer: tem nome de que está vivo, mas está morto. É a geração de crentes zumbi. Eu falei disso hoje de manhã, sem ouvir a mensagem do pastor Marco Feliciano esse ano nos Leões, e ele falou assim: eu falei, então no meu filho. Crentes que estão andando como zumbi, morreram espiritualmente, e nós temos que te incomodar e te inquietar e te dizer: desperta do que dormes. Nessa noite Deus te dá um grito no meio da sua existência e te diz: desperta, acorda, morto, volta da tua. Porque Deus quer te usar, Deus quer levantar você, seu ministério na terra. Tem almas, tem pessoas gritando. Enquanto eu vinha para a igreja, tinha um irmão dizendo: eu sou afastado da congregação do Brasil, eu não tive mais tempo, mas o pouco tempo que eu tive, eu fui enfiando a espada de uma maneira rápida e dizendo: do mesmo jeito que você saiu, você pode voltar, do mesmo jeito que você está nessa situação, você pode decidir não estar, mas ele passou Cheio de poder e glória. Queria mais 5 minutos. Papai vai entrar na mente, eu não sou droga não, mas vai entrar na mente. Porque eu não sei, irmão, se eu vou ver ele de novo. É melhor passar como um doido, pregar e resolver a situação do peão, que pelo menos ele não volta para Jesus ali. Em casa ele vai botar a cabeça no travesseiro, vai refletir, do que eu perder tempo. Glória a Deus. Por isso que Jesus, as últimas palavras dele é: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E tem tradução que diz: indo por todo mundo. Estou indo trabalhar, estou pregando. Estou indo para o salão, estou pregando. Estou indo fazer qualquer coisa, estou pregando. Se você não conseguir pregar com palavras, pregue com a sua vida. Mas aqui é pano para manga, né? Aqui só consegue se você estiver lutando. Aleluia, Jesus. Agora, que Deus te dê um coração de ovelha, e que você não queira voltar para a nação do pecado, porque aquele que volta é como um cão que come o próprio fome. Você não pode nem pegar mais isso dentro da igreja, senão eles vão te matar. Eu não estou nem aí, que mate. Jesus institui a Santa Ceia do Senhor. E a ordem de Paulo, 1 Coríntios 11, 23, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor. Paulo não estava nessa mesa, mas ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Sabe por que o corpo é partido? Porque o seu corpo não podia ser partido. Para livrar o nosso lombo. Para livrar o nosso lombo. Irmã Teresa, missionária Teresa. Para livrar o nosso lombo, Jesus foi lá e o corpo dele foi rasgado. Irmãos, pensa uma azorra, coloca a imagem na internet. Todo mundo deve conhecer essa história. É um chicote com osso, com ponta de ferro. Aquilo batia, aquela desgraça batia, entrava dentro das costas, da carne de Jesus e rasgava. Jesus é posto na cruz, cheio de hematoma.
E ele está pendurado. O cravo não foi colocado na mão bonitinho como Roma pinta, não. Como a igreja católica pinta, não. O cravo foi colocado para cá, ó. Entre o rádio e a urna, se não me falha a minha memória. E daqui, o peso do corpo franzino de Jesus rasga até aqui. Olha a dor, irmão. Eu não tenho outra palavra para dizer no livro aqui, não. Olha a dor infernal que Jesus sentiu. E quando ele sentiu sufocar de uma dor infernal, ele se ajeitava, rasgando. Roma pega a cruz. Isso me dá uma força dentro de mim. Roma não pega a cruz de Jesus e manda alisar com a plana, não. Passa nariz, não. Aleluia, sua glória. Não estava liso aqui, não. Estava não. Estava ácido. Jesus raspa aquelas as costas, já toda açoitada, ele tem que se erguer, porque ele não pode morrer sufocado. Então de tempo em tempo ele tinha que se erguer, e as costas raspavam, e o suor escorria, a moça repousava. Deus de poder e Vou glória. fechar aqui. Quando ele disse, eu estou com sede, Dr. Rodrigo Silva na internet, vou usar a palavra fezes. Tinha uma escova que era usada para higiene. Então eles pegam aquela escova que era usada para higiene, que era colocada no vinagre, irmão Jean. Eles pegam, quando Jesus diz, estou com sede, eles tiram do banheiro para humilhar Jesus. Pegam ela e passam na boca de Jesus com fezes. Se Jesus não sofreu o suficiente, o que mais é sofrimento? A gente tem tanto lenga-lenga, a gente ser tão infantil. Eu trago no meu corpo, como diz o apóstolo Paulo, desde agora, ninguém pare no meu caminho, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, marca de batalha que nós enfrentamos por pegar a verdade. Agora eu fecho de verdade. Quando Jesus estava subindo a Via Cruz, Roma não era pior que Cariacica. Mandou asfaltar as ruas, não. Jesus sobe a Via Cruz descalço, em cima de pedra calcária. Pedra calcária, você sabe o que é? É pedra cortante. Não deram crocs, não deram um sapato confortável para Jesus igual a gente usa, não. Jesus descalço, subindo com uma verga nas costas, um peso, e ele sobe com os seus pés sangrando, mas o amor, a alegria estava ali. Então escuta, você não está sofrendo mais que Jesus para você estar com essa carteira, mas bota um sorriso no rosto, porque o próprio Jesus, quando estava na cruz, Hebreus vai dizer, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele estava na cruz, mas estava alegre. Ele estava na cruz visualizando a igreja, ele estava na cruz dizendo, por causa da alegria que me está proposta, eu não mereço nada. Glória. Fica de pé, irmão, fica de pé. Jesus também não perdeu tempo com o ladrão do lado. Quando o ladrão disse, você é filho de Deus, desce daí. No meio do sofrimento e sacrifício, Jesus não vai dar satisfação para quem estava questionando o seu sacrifício. Sabe o que ele faz? Ele cancela ele. Não é nem ideia. E o outro começa a dizer, lembra-te de mim, quando você está no paraíso. Aí Jesus chegou perto de quem era mais próximo do propósito e diz assim, hoje, amigão, vai estar eu, você, lá no jardim da casa de Deus. Nós vamos estar lá pulando, saltando, rindo e brincando. Glória a Jesus. Você entendeu que tudo isso aqui vai passar. E você, que a igreja entenda que tudo isso vai passar. Essa dor vai acabar. No céu não vai ter boleto, preocupação, vizinho perturbado. Não. No céu será o céu da alegria de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha para o irmão do seu lado e dá um sorriso. Mama Lúcia, me perdoa.
Deixa que Jesus seja aperfeiçoe você.